Eu gostaria de dar uma lida num texto bem interessante a respeito do o tema central da Bíblia, que diz assim: ó, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Cristo de Gênesis a Apocalipse. O textão aqui. Muito. Vamos lá. Em Gênesis, Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascal. Em Levítico, é o nosso sumo sacerdote. Em Números, é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, é o profeta no meio do povo. Em Josué, é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, é o nosso parente e remidor. Em 1 Samuel, nosso profeta. Em 2 Samuel, nosso sacerdote. Em 1 Reis, é o rei sábio. Em 2 Reis, é o rei fiel. Em 1 Crônicas, é o grande monarca. 2 Crônicas, é o monarca que permanece. Em Esdras, é o grande escriba. Neemias, é o nosso restaurador. Em Ester, é o nosso escape da morte. Em Jó, é o nosso redentor que vive. Em Salmos, é o nosso pastor. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é a nossa vida completa. Cântares de Salomão, é o amado de nossa alma. Em Isaías, é o Messias prometido. Em Jeremias, é o renovo da justiça. Em Lamentações de Jeremias, é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, o renovo principal. Em Daniel, é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, é o marido fiel. Em Joel, é o nosso batizador. Em Amós, o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. Em Jonas, é o grande missionário. Em Miqueias, é o libertador divino. Em Naum, é o juiz das nações. Em Abacuque, é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, é o Senhor zeloso. Em Ageu, é o desejado das nações. Em Zacarias, é o renovo da justiça. Em Malaquias, é o sol da justiça. Em Mateus, é o rei dos judeus. Em Marcos, é o servo de Deus. Em Lucas, é o filho do homem. Em João, é o filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, é o Senhor ressurreto. Em Romanos, é aquele que faz mais que vencedores. Em 1 Coríntios, é o Senhor das nossas vidas. 2 Coríntios, é o nosso conforto. Gálatas, é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, é o modelo de humildade. Em Colossenses, é a plenitude de Deus. 1 Tessalonicenses, é aquele que virá arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicense, é aquele que irá julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, é o único mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo, é o nosso modelo. Em Tito, é o nosso exemplo. Filemão, o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, o nosso intercessor junto ao Pai. Em Tiago, é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro, é a pedra angular de nossa fé. Em 2 Pedro, é a nossa força. Em 1 João, é o nosso advogado junto ao Pai. Em 2 João, é a verdade. E em 3 João, é o caminho. Em Judas, é o nosso protetor. Em Apocalipse, Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O pior é que existe uma musiquinha até infantil, uma musiquinha tocada por pessoal do grupo de crianças, né, que vai decorando o nome dos textos da Bíblia. Bem legal isso. Enfim.